Boa noite, olá, boa noite. Uma plateia linda que está aqui no Shopping Ponta Negra. Esse é o nosso último talk show aqui no Shopping Ponta Negra. Nós estivemos durante esse mês de março todinho dentro da exposição Elas, do Wesley Andrade, e a gente queria falar de mulher, porque a mulher hoje é protagonista de tanta coisa que a gente tem que conversar sobre, né? E em vários segmentos, em várias áreas, super atuante, além de mãe, de mulher, né? Ela é atuante no mercado, ela faz a diferença, às vezes ela é reprimida de alguma forma também. Então a gente tem que discutir as dicotomias da mulher, né? A mulher, como diz a Rita Lee, é bicho esquisito, né? Todo mês sangra, ainda tem isso. Bom, mas eu estou com um time maravilhoso aqui, deixa eu apresentar para vocês. Aqui à minha direita eu tenho a Elisama Brito, que é enfermeira e empresária. Ao lado a Giza, linda de viver. A Giza é coach, mas ela tem várias especialidades, né? Ela vai falar disso. Aqui, desse lado, eu tenho duas doutoras maravilhosas, muito importantes no Amazonas, com trabalhos muito importantes aqui. Então, eu tenho a doutora Chádia Frasch, que é a primeira, diga aí, fale no microfone, que eu quero ouvir de você. A primeira mulher secretária de saúde que Manaus já teve. Palmas para ela, mano. É a primeira mulher secretária de saúde do município. E aqui a doutora Débora Mafra, que pega no pesado. Diga o que você é. Eu sou delegada de polícia e atualmente estou como delegada da mulher. Meu Deus! Então, os casos graves vão bater em ti? Todos. A gente protege e combate a violência doméstica, protegendo nossas mulheres. Bom, Giza, me fala um pouco o que é que tu fazes, assim, que é para a gente começar esse papo. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, Norma, com essas celebridades aqui que fazem, né, o movimento, né, para que as mulheres sejam mais empoderadas. Obrigada à plateia, que está todo mundo aqui. Bom, hoje eu fiz uma transição de carreira e hoje eu trabalho com estratégia de imagem e comunicação. Então, eu ajudo as pessoas a alinharem a sua imagem física, a sua imagem interna com a sua fala, para que elas possam realmente atingir seus objetivos, né? Então, às vezes, assim, eu sou uma médica, eu sou uma dentista, mas eu não sei me comunicar, eu não sei quais são as cores que eu posso usar que me favorecem. Então, eu ajudo essas mulheres a vender mais, a criar mais dinheiro através da sua imagem e da sua comunicação. Então, lá vai a primeira pergunta. Uma mulher, quando ela está reprimida, quando ela não está com o seu potencial todo, né? Assim, ela se veste de cor escura, clara, como seria? É porque assim, como ela comunica, vou até né? falar para vocês aqui, se vocês abrirem o guarda-roupa de vocês e se vocês tiverem mais ou menos uns 70% de roupa preta, isso é um sinal, né, de que poder. Inconscientemente você não quer se conectar com as pessoas. Então, essas cores mais escuras... Não, mas calma, né? Toda cor tem sua dualidade, né? E a sua comunicação, os seus gestos, a sua maquiagem, tudo isso em harmonia faz com que você atinja o seu objetivo. Mas, geralmente, as pessoas que estão reprimidas, elas tendem a usar roupas mais escuras. Olha aí, gente. Então, vamos mudar esse visual. Começa por aí. Eu também quero ir lá na ponta, na delegada, para saber quais são os piores casos que chegam aqui em Manaus. O que acontece com a mulher? Olha, os piores em boletim de ocorrência é a lesão corporal ainda, né? Que as mulheres apanham. E elas apanham demais. Elas levam também a tentativa de feminicídio, que é facada,
que aconteceu dela não morrerem por algo que o agente não queria, né? Que o homem não queria, ele queria matar. Mas às vezes acontece alguma circunstância que a salva. Então também a tentativa de feminicídio é muito grave, são os piores casos que nós temos. Fora os estupros, cárceres privados, que muitas vezes nós temos que ir resgatar a mulher, porque ela está presa dentro de casa, sofrendo tortura. E isso não é legal para nós, mulheres, saber que tantas mulheres, nesse momento, estão sofrendo esse tipo de violência. A gente sabe, Débora, que não é só na classe inferior, na classe baixa, que isso acontece, né? Esse tipo de coisa, de ação contra a mulher, acontece em todas as classes sociais. Vai do rico ao mais necessitado. Mas eu acredito que tem uma coisa emocional muito grande, fator emocional, vindo da infância, do jeito que a pessoa foi criada, por quem foi criada, conta tudo isso. Mas é muita ignorância ou é muita precisão? A mulher precisa e ela se submete. Na verdade, a vítima de violência doméstica, como você falou, pode ser qualquer uma de nós, não escolhe classe social, grau de escolaridade. É interessante que não existe uma característica para ser vítima, mas o importante você falou, o que faz ela ficar? O início é realmente a ignorância, não saber que ela é vítima de violência doméstica. Ela não se identifica com a causa. Ela acha assim, casamento é assim mesmo, homem é assim mesmo. Eu não vou lá na delegacia para falar que ele me chamou de burra. Eu não vou fazer isso. Eu sou mais eu. Só que depois ela começa a se deprimir. E aquelas violências tendem a ter um aumento muito grande. Ele começa a quebrar as coisas dela, começa a não respeitar mais o corpo dela, até que chega na integridade física. Ele fere essa integridade física, que é o momento que ela se entende como que ela foi vítima de violência doméstica. Só aí que ela entende. O momento crucial é esse. Só que muitas vezes ela se autoculpa, porque a violência psicológica ela antecede a violência física. E ela já está doente psicologicamente de tal modo que quando ele bate nela, a culpando por ela ter apanhado, tipo, você não fez o macarrão do jeito que eu queria. Ai. E bate nela, ela se sente culpada, porque realmente ela sabia como era para ser feito o macarrão e ela não fez. Ou ela não fez a janta no horário que era para ter feito. Então ela se autoculpa e muitas mulheres chegam chorando para mim porque elas não aguentam mais a violência que elas estão vivendo, mas ao mesmo tempo ela fala, doutor, eu sei que eu tive culpa nisso. E a gente fala, não, você não é culpada, você é vítima. Culpado é esse agressor que está do seu lado. Então, elas têm que entender tudo isso para começar a querer sair desse ciclo de violência. Porque o agressor, Manazinha, ele não é agressor 24 horas por dia. Tem os momentos de amor, tem o momento de carinho, o momento que ele traz no shopping. E isso faz com que ela fique mais tempo. Tanto que tem um estudo no Brasil dizendo que a mulher vítima de violência denuncia após 10 anos de violência doméstica. Tô boba. Chádia, como é que a saúde vê esse lado da violência? Norma, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, plateia. Em tão pouco tempo de conversa, nós já tocamos em vários assuntos importantíssimos, né? Eu, como secretária de saúde, nós temos muitas políticas públicas que são destinadas às mulheres. Porém, as mulheres, com o passar do tempo, acumularam muitas funções, como você falou no início. Então, quando uma delas entra em desequilíbrio, ela já fica fragilizada. E se tem um companheiro que ofende, que deixa ela mais insegura, nós precisamos aí pensar em políticas públicas de uma rede de apoio melhor. Tem várias políticas na saúde, ditas pelo Ministério da Saúde, de atenção à mulher, a grávidas, às gestantes, mas é necessário que exista um compartilhamento e um engajamento entre os poderes, nacionalmente, para que a gente lute com isso. E não só as mulheres, os homens precisam participar. Quando eu olho a nossa plateia e vejo que ela é praticamente 100% de mulheres,
A gente sente falta de que tenha um homem para nos ouvir aqui. Então, assim, nós fizemos um termo de cooperação com a Delegacia da Mulher, doutora, naquela que fica na Via Láctea, eu não sei qual é o número daquela delegacia. Ali é da DEPCA, criança. Sim. Então, a saúde municipal ela tem uma maternidade que chama Moura Tapajós, Maternidade Moura Tapajós, que tem um serviço chamado SAVES, é o Serviço de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência Sexual. Esse serviço, como informativo aqui, funciona 24 horas e ele está ali antenado para atender todas as mulheres, crianças, meninos vítimas de violência sexual na sua forma aguda. Então, até 72 horas dessa agressão, do estupro, da violência, eles são atendidos lá, que não, geralmente, praticamente sempre, não tem só o dano moral, o dano psicológico, mas tem danos permanentes, onde quase sempre as mulheres que chegam lá precisam de uma intervenção cirúrgica que muitas vezes a deixam estéril, as deixam infértil. Fora isso, nós fazemos lá, nesse primeiro momento, as medicações para os agravos da saúde, como HIV, hepatites, tricomonias e as doenças sexualmente transmissíveis e a evitar a gravidez indesejada. Então, um número que muito me assusta é que, desde que esse serviço começou a funcionar, 89% dos nossos atendimentos são para mulheres. Muita criança e adolescente, mulheres adultos acima de 20 anos, somam 11%, sendo que 82% desse quantitativo são mulheres e 8% são de homens, de meninos, né? E o restante de outros gêneros que sofrem também violência sexual e os mais diversos e feios, né? Coisas que a gente nem consegue imaginar que existem. A gente presencia isso nos hospitais, presencia e é necessário que se fortaleça a rede de apoio psicossocial, porque além do trauma emocional, ela também tem traumas físicos. Só para dizer aqui com a nossa colega delegada que a mulher, quando ela sofre esse tipo de violência, ela não precisa primeiramente procurar a delegacia. Ela não precisa de encaminhamento, ela pode chegar direto na maternidade, neste serviço, que é um serviço que tem normas técnicas, que é reconhecido pelo Ministério da Saúde, e ela pode ir direto sem agendamento, tá? Passou de 72 horas da violência, da agressão, ela será atendida de forma ambulatorial durante toda a semana em horário comercial. Aos casos que a gente atende primeiramente, porque a situação das medicações é uma coisa urgente, ela precisa tomar nas 72 horas para evitar esses agravos, e em seguida segue a delegacia, onde a gente tem um acordo técnico que a gente está precisando fazer um link online para que essa mulher ela não tenha que contar a história dela por 2 vezes. Quando chega na maternidade, ela tem que reviver emocionalmente aquilo de novo e contar tudo de novo na delegacia, principalmente quando a gente fala das crianças e adolescentes, né? Então, fica aqui esse depoimento. É muito grave o que a gente recebe lá nesse serviço. Entendi. Olha, eu queria saber de vocês, aqui do lado de cá, que vocês não pegam no pesado assim como elas, né? Mas, assim, Elisama, você já teve alguém perto de você que passou por esse tipo de problema, por algum tipo de agressão, mulher? Já teve alguém, algum conhecido, alguma conhecida sua? Eu já ouvi relatos de algumas amigas que já passaram
não na época que eu conhecia, né? Sim. É uma coisa assim que eu nunca imaginei como é viver, né? Como enfermeira, a gente realmente ouve muitas coisas, né? Porque, assim, hoje eu não exerço a função de enfermeira, né? Porque eu descobri a doença há pouco tempo depois da... Uma doença autoimune. eu sou portadora de miastenia graves. Então, é uma doença autoimune que tem altos e baixos. Eu digo que é como se fosse uma montanha-russa, né? Um dia você está bem, outro dia não se sabe. Então, eu consegui concluir. Fala mais na frente. Eu consegui concluir a faculdade e eu fiz o meu mestrado um ano depois. Foi um milagre, né? Porque eu comecei na cadeira de rodas e terminei andando. Mas depois eu consegui trabalhar uns 3 anos, mas depois eu não consegui mais exercer. Mas, assim, a gente ouve realmente muitos relatos e eu simplesmente eu sinto dizer que não dá para entender, porque você não vive aquela realidade. Então, a gente não pode julgar. Eu já tive colegas de profissão que eram enfermeiras e viviam aquela situação e não conseguiam sair, até o momento que conseguiram. Então, como é que você vai dizer que uma pessoa que tem a sua renda, que tem uma profissão, vive uma situação dessa e aí sofre uma agressão? Então, você simplesmente vai dizer, eu não entendo. Mas eu vou julgar e dizer assim, não, ela apanha porque quer? Não. Eu não posso. Eu não estou na situação dela. Então, simplesmente eu posso dizer, eu não quero viver essa situação e eu não imagino o que é viver essa situação. Entendi. Então, eu já percebi que tem de todos os tipos de mulheres que vivem essa situação. Aí você pode dizer assim, tem pessoas que vivem porque não conseguem sair, porque socialmente ela depende do marido. Mas também tem pessoas que não são assim. Então, hoje eu digo, eu não entendo. Gisa. Bom, assim, o que eu posso dizer, Norma, quando a doutora Débora falou sobre os níveis sociais, né? Eu vivi um relacionamento abusivo durante muito tempo. Só que eu não enxergava um palmo na minha frente. Eu não enxergava que era um relacionamento abusivo, manipulador, castrador. Então, eu não conseguia enxergar nada disso. Mas era psicológico? Era psicológico, total psicológico. Então, são características claras de um narcisista. Então, o narcisista, ele não tem coração. Ele só manipula em prol daquilo que ele quer. E faz com que o outro se sinta cada vez menor, para ele se sentir maior. Então, a pessoa vai manipulando você de uma forma que você vai acreditando em tudo que ele fala. Né? Até o ponto de eu comprar completamente a ideia de que eu não era uma pessoa que valia alguma coisa, que eu não era tão inteligente assim, que eu não sabia criar a prosperidade financeira do jeito que ele criava. Então, acabou que as coisas foram degringolando, até que um dia a pessoa disse para mim que eu tinha problema, que eu tinha que procurar um psicólogo, que eu que era doida. Porque eles adoram dizer que a mulher é louca, né? Então, né, você desconfie se você vai começar um relacionamento amoroso com alguém e se aquela pessoa já começa a dizer que a ex é louca, né? Porque você pode ser a próxima louca da vida dele. Então, foi a partir desse momento que eu fui procurar um psicólogo e depois de mais ou menos uns 2 anos é que eu consegui, né, enxergar as coisas de outra forma e ver e perceber que eu vivia um relacionamento abusivo, mas eu não percebia um palmo. Então, não era dependência financeira, era uma dependência emocional, era um vício emocional, onde tinha um abusador e uma abusada. Então, era a chave e a fechadura. Né? Eu com os meus desafios internos, ele com os desafios internos, e aí fez aquela chave e fechadura ali. Só que até você quebrar isso leva um tempo, né? E é como a doutora falou, a gente se sente culpada, acha que não está fazendo o suficiente para salvar aquele relacionamento, né?
E até que eu, através do psicólogo, de uma terapia, foi quando eu comecei a acordar, e aí quando eu acordei, aí ninguém me segurou mais. Mas isso é mais comum do que a gente imagina. Não, com certeza. Eu conheço, quer dizer, eu já conversei com mulheres que eu fico impressionada, mulheres inteligentíssimas, mulheres bem posicionadas no mercado, mulheres com grana, e quando chegava na parte emocional era um negócio assim, parecia um bebezinho, né? Então, tateando, isso que eu achava muito louco. Uma figura forte, mas que tateava emocionalmente, né? Então, a gente sabe que tem um lado emocional muito forte e que eu, sinceramente, falando de justiça, eu acredito que o mundo ele não é tão real quanto a gente imagina, né? E eu acho que muitas coisas precisam crescer. Não é só, por exemplo, todo mundo fala em educação, 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 educação. Ok. A educação básica, a educação fundamental é importante. Mas e a educação emocional neste mundo de hoje, né? Eu não esqueço o caso daquele rapaz que naquela casa, eu não vou dizer os nomes aqui, mas todo mundo sabe, naquela casa de show aqui na Ponta Negra, uns anos atrás, 3, 4 anos atrás, não sei, que era um advogado, eram 2 advogados, a mulher deu, sei lá, o cara foi em cima da mulher, o cara não gostou, atirou e matou. Então, quer dizer, é uma pessoa que tem, mas por um momento ele foi dominado pelo inconsciente. Então, eu acho que é preciso, eu acredito, de fúria, né? Uma coisa absurda. Eu acho que a gente precisa tratar do lado emocional das pessoas de alguma forma, mas de forma urgente. Não é só esse tipo de educação. É saber até onde eu posso ir, até onde, porque as pessoas não sabem, elas não conhecem a si próprias, têm pavor de conhecer. A gente sabe, porque às vezes você diz assim, poxa, vai conversar com um psicólogo. Ah, eu não sou doida. Ah, eu não preciso. Ah, eu não sei o quê. Tem uma como é que se diz? Estigma, uma reação, né, tão estranha para uma coisa que eu acho que faz parte do crescimento da pessoa. Você tem que... preconceito. Você precisa se libertar de várias coisas, assim como a gente cresce, né, e vai evoluindo, vai amadurecendo. Eu não visto... A minha mãe falou, olha, não vai atravessar a rua porque um carro pode vir e te atropelar. Vamos dar esse exemplo aí. Quando eu era criança, ok, eu tinha medo, e aquilo, mas eu vou crescendo, e aí eu já vou aprendendo a olhar para o lado, e eu já sei atravessar uma rua. Aquilo já não tem mais efeito. Então, assim como a gente vai crescendo nesse sentido, a gente também tem que crescer emocionalmente. E eu não vejo nenhum movimento para isso. Realmente, lá na nossa delegacia, anexo, já tem um instituto chamado SAPEN, que traz tanto esse conforto psicológico quanto assistencial para ajudar a vítima de violência doméstica a sair desse ciclo. Isso. Porque se não tiver a parte psicológica, é muito difícil. Que a parte psicológica já está adoecida. Não adianta. Quando você vive a violência doméstica dentro da sua casa, a primeira coisa que te adoece é a parte psicológica. Começa a desenvolver ansiedade, depressão, transtorno do pânico, que se tornam doenças reais. Essas doenças emocionais acabam trazendo diabetes, pressão alta, aí a mulher pimba, morre, e até o agressor vai chorar no caixão como se fosse alheio àquela situação. E, na verdade, toda a causa começou com ele. Muitas vezes, essa mulher aguardou essa violência por anos a fio e não quis ir a uma delegacia denunciar, não quis sair daquele ciclo, porque ela não entendia que ela estava sofrendo. Então, a gente tem que realmente ficar de olho aberto. E isso acontece silenciosamente dentro das casas, porque ninguém sai falando, olha, eu apanho do meu marido, olha, meu marido me maltrata. É muito difícil. E, como eu falei, o
pior é que não é 24 horas por dia que ele é agressor. Tem os momentos que ele está legal, Que ele aí leva uma esquece. rosinha, né? Sim, aí ele melhorou. E, não, e Ai, tem que bom. mulheres que pedem por ele, né? Depois de apanhar, de ficar toda roxa, olho roxo, tudo, vai lá, 2, 3 dias depois na delegacia e diz assim, não, tira ele daí. Que ele é um bom pai. Ele é um bom pai, ele é um bom marido. Ele trabalha. Ele trabalha. Isso mesmo. Essas mulheres trabalham, a maioria delas, ou não? Olha, a ou maioria são donas de casa? Assim? A maioria que denuncia trabalha. Mais de 70% elas trabalham. As que não denunciam, que estão subnotificadas, geralmente não trabalham. Porque elas ficam mais presas à bolha da violência. Porque elas dependem financeiramente, patrimonialmente, tem os filhos e tem a sociedade que fala para ela ainda. Você vai largar o seu marido que cria teus filhos? Todos os homens são iguais, você vai largar, Isso vai mesmo. encontrar um pior ali. Pelo né? menos ele trabalha, ele sustenta. Você quer destruir seu casamento, é isso? Você quer destruir seu lar. Não vê que, na verdade, ela está pedindo socorro, que ela não aguenta mais. Mas o que tem de conselho errado nesse meio, inclusive quando você ouve a sua vizinha apanhando, ouve ela chorando, eu não vou me meter aqui em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. E isso que tem que acabar. Porque tem telefonema anônimo, 180, 181 e também 190, que naquele momento que aquela mulher está chorando e gritando, o certo é a vizinhança ligar, porque muitas vezes ela está doente. E tem aquele estigma, ela é que nem mulher de bandido, gosta de apanhar. Mulher nenhuma gosta. Ela está presa por vários vínculos, ela está doente e a sociedade precisa auxiliar. Eu até tenho orgulho de fazer parte da rede aqui do nosso estado do Amazonas, quanto delegada. A delegacia não tem burocracia nenhuma quando chega em delegacia da mulher. Você chegando lá, a mulher já é amplamente atendida, ela já vai registrar o boletim e, se não for lesão corporal, ela vai imediatamente já para o cartório, já vai solicitar as medidas protetivas que em 48 horas o juiz pode dar. Ali, nós já orientamos ela pelo SAPEM, para ela ir ao SAPEM, e também no Ronda Maria da Penha, que estão ali nas delegacias da mulher. O SAPEM, eu posso falar do serviço, eu acho assim incrível, que elas não desistem da mulher. Quem desiste delas é a mulher, e não elas. Elas ficam atrás, elas levam para casa abrigo, caso precise, que a mulher que precisa sair de casa imediatamente não tem para onde ir, tem a casa abrigo. Lá elas também colocam um alerta mulher no telefone da vítima, para que aquela mulher seja georreferenciada 24 horas por dia. Basta ela apertar o botão que a Polícia Militar, em menos de 5 minutos, estará com ela, porque ela vai estar georreferenciada. Isso tudo já de apoio para ela. E eles vão continuar com o CREAM, onde vai ter cursos profissionalizantes, o tratamento psicológico inteiro, fora o assistencial. Direto nós vemos elas mandando a mulher embora para o interior, de onde ela veio, porque às vezes ela chega em Manaus, veio com o agressor, não tem nenhum familiar dela, e elas acompanham essa moça, até colocar no avião. Eu já vi mulheres indo embora de avião, já vi embora de barco, ajudando elas de todas as formas. O Ronda Maria da Penha também fiscaliza as medidas protetivas de urgência e faz visita às vítimas até o dia que ela não quiser mais. O que acontece que muitas vezes, que a gente não está 24 horas com a vítima, mas ela tem esse contato 24 horas conosco, dela querer voltar com o agressor. Aí não tem o que a gente faça, a gente aconselha, a gente vai atrás, e muitas vezes ela troca o telefone, não atende mais a gente, não atende na casa, porque ela tem a vontade de retornar para o seu marido e continuar a vida que ela tinha. Porque não é fácil a gente falar da mudança, mas ela tem que persistir e tem ajuda. Quando chegam as medidas protetivas de urgência, que, aliás, desde que entrou a Lei Maria da Penha em vigor, eu posso falar que foi uma inovação no Brasil, que traz para a mulher 3 novidades iniciais, fora outras, dependendo do caso. A primeira, retira o agressor do lar, mesmo que ele seja o único proprietário. Já pensou? Você está com um marido que, quando você casou, ele já tinha aquela casa e quem vai ficar na casa é você, ele vai ser retirado. Caso ele volte, o que vai acontecer? Prisão para ele. E a prisão imediata. Só que a polícia não fica sabendo. Quem tem que contar? A vítima.
E quando ele entra novamente, ela fala, não, que ele pediu para voltar, eu achei que ele estaria melhor. Então, não é culpa do sistema, mas a gente trabalha muito bem a cabeça da vítima, o psicológico, mas é difícil quando você não quer. Quando você não quer, é complicado. Outra inovação, não pode ter nenhum tipo de comunicação do agressor com a vítima, nem com os familiares dela e nem com as testemunhas do fato. E também não pode chegar perto, tem sempre um limite de aproximação do agressor com a vítima. Caso ele descumpra, que ele tem que tomar ciência, o que acontece? Tem que voltar à delegacia de polícia, tem que falar com o Ronda Maria, tem que estar com esse link direto para que a gente já possa agir. Que ela mesmo pode ligar para o 190 para o Ronda Maria, que vai ser preso em flagrante. Mas muitas vezes ela deixa passar, ela fala, não, eu não vou tocar nisso, porque, queira ou não, ele chegou aqui perto, mas não fez nada. Mas isso que é o perigo, que ela é bem alertada, a avisar, a fazer o registro novamente, para nós podermos representar pela prisão preventiva de acordo com o caso, para que não haja mais o feminicídio. Assim, olhando, escutando o teu depoimento, né, a gente volta para aquele primeiro assunto, das políticas públicas voltadas a isso, porque esse agressor, ele vai continuar fazendo isso com outras pessoas. Então, assim, o que eu vejo é que hoje a gente tem um caminho unilateral. O homem que agrediu, ele precisa passar por um tratamento. Com certeza. Porque senão nós, mulheres, sempre estaremos fugindo de homens agressores. Então, assim, vai ser preso, quando ele for solto, ele vai fazer de novo com outra mulher ou com a mesma mulher. Então, é um ciclo que a gente está lutando numa linha de mão única. E, na verdade, é preciso compromisso dos poderes públicos, de todos se unirem nacionalmente para voltar políticas públicas destinadas a esse agressor socioeducativas. Isso é pouco falado. Porque medida protetiva, ele continua agressivo. Na hora que acabar, ele vai pegar essa mulher. E mesmo com medida protetiva, o que a gente vê é que essas mulheres acabam sendo assassinadas, porque isso enfurece mais, mexe mais com o brio dele, que já tem um pensamento psicopata. Então, enquanto eles também não forem tratados, porque é multidisciplinar, a gente vai continuar tendo medidas pouco efetivas. Agora, só mais falando sobre o agressor, como pena do agressor, geralmente eles também são mandados se tratarem, e um dos tratamentos eles têm uma psicologia em grupo do SARI, que faz parte da Sejusc, onde os homens que têm ido lá, 100% de não reincidência. Outro dado importante, que a maioria das vítimas de feminicídio nunca denunciaram os seus agressores. Então, geralmente, isso eu posso falar, porque eu tenho 8 anos como delegada da mulher, que mais de 95%, geralmente, dos crimes de feminicídio ocorridos no Brasil, a mulher nunca denunciou. Menos de 3% a mulher denunciou e voltou com o agressor. E menos de 2% aconteceu a fatalidade de ter feito tudo o que teria que fazer e acabou morrendo mesmo assim. Então, a gente percebe que, como a vacina, a denúncia gera a vida novamente. E um dos caminhos que a doutora Sade já falou é da gente querer tratar o homem, e hoje já tem esse pensamento. Então, após a justiça, eu queria que começasse antes, mas após a justiça eles começam a ter tratamento também. Bom, ótimo, palmas, né, gente? Porque a gente está sabendo agora dessas informações. Olha, quando a mulher ela dá entrada no SAVES, que é dentro da maternidade Moura Tapajós, ela tem um acompanhamento multidisciplinar por, no mínimo, 6 meses. O município é responsável pela atenção básica da nossa cidade, onde é porta de entrada para todo e qualquer agravo, sendo ele emocional, que a gente sabe que as dores emocionais hoje são infinitamente maiores que as dores físicas, e tem esse acompanhamento primeiramente pela porta de entrada de uma UBS, onde o médico de família já faz também esse acompanhamento. Da mulher.
Não, para todos. Para a família, para o agressor também. Para a família e para o agressor também. Mas na linha da saúde mental ou na linha clínica? Na linha clínica, onde ele é encaminhado e, na verdade, nem precisa somente ser encaminhado a um CAPS, que é um centro de apoio psicossocial. O CAPS, ele é demanda aberta. Ele pode ir até lá. Porém, eu vou te dizer uma grande dificuldade. Eu acho que, como a senhora é psicóloga, a senhora sabe que em Manaus foram retiradas todas as vagas de residência médica em psiquiatria. Hoje, Manaus, o Amazonas, não tem residência médica em psiquiatria. E o CAPS só atende com transtornos graves, né? Isso. E geralmente, esses homens, eles fogem, né, de qualquer tipo de atendimento. Então, muitas vezes, a busca ativa, até pela clínica de estratégia de saúde da família, onde uma agente comunitária de saúde já conhece a sua comunidade e sabe que aquela mulher, naquela casa, daquele bairro, está sofrendo uma violência, às vezes a gente consegue acessar. Mas, geralmente, quando tudo isso é deflagrado, ele não está mais no local, ou ela foge do local. Só que essa mulher, ela tem um atendimento multidisciplinar, que entra psicólogos por 6 meses depois que ela diz que está acontecendo aquilo. Mas a gente ainda enfrenta grandes desafios. Por isso eu falo de fortalecimento da rede de apoio para a mulher, porque o agravo não é só físico, é muito mais mental, onde ela passa por um estresse pós-traumático que leva à depressão, que leva à síndrome do pânico. Vou só dar um exemplo. Nós fizemos há pouco tempo no município um concurso público onde foram ofertadas 10 vagas para psiquiatras. Só se inscreveram 7, só passaram 3 e só um quis assumir, mas ele é residente, eu vou precisar esperar até o final do ano. Nós não temos profissionais que queiram, e eu deixo esse apelo a quem estiver nos ouvindo, todo profissional de saúde precisa dar a sua contribuição ao SUS. Eu sou médica, dediquei a minha vida inteira 100% ao SUS. Nunca atendi num consultório particular. E a gente vive essa realidade, eu entendo os reclames da população, porque eu era médica de uma UBS, fiz o caminho inverso, e hoje estou na gestão e sei que os desafios que lidam com a parte emocional são muito maiores que você passar uma dipirona e curar aquela dor de cabeça. É um grande desafio. Estamos juntas e a gente pode conversar depois. Faltam profissionais. Desde a época quando surgiu o planeta, quando surgiu o homem e a mulher, né? Deus deu características específicas para o homem e habilidades também específicas para a mulher, que se complementam. Mas, com o passar dos anos, isso foi modificando. Mas o consciente coletivo de toda uma nação, principalmente no Brasil, com a época da escravatura, né, de toda a história, né, do planeta, fez com que as próprias mulheres também, em algum momento, educassem seus filhos para que eles replicassem as histórias dos seus antepassados. Então, também é de nossa responsabilidade, eu tenho um filho homem, eu ensinar para ele respeitar as mulheres, eu ensinar para ele que as mulheres têm fases, nós somos mulheres de fases, nós temos ciclos menstruais. Então, esses ciclos menstruais, o homem precisa também entender. Então, hoje, a minha filha, quando está nesses tempos, né, eu falo para o meu filho, olha, a Zara, ela tem esse ciclo, você tem que respeitar, deixa ela, é assim, é assado. Então, eu acho que também é um papel da mulher. E também do próprio homem também querer crescer, também querer se desenvolver. Porque não é, hoje a gente não pode mais ficar também culpando a mulher. A gente tem que entender que estamos todos aqui, todos nós aqui. A gente tem que melhorar todo dia pelo menos 1%.
Então, não adianta também querer, porque é culpa da mulher, é porque é culpa do consciente coletivo machista. Não, eu acho que essas histórias estão aí, continuam reverberando, sim, para que essas coisas se perpetuem, mas existe uma chance. Quando vem a luz da consciência, isso começa a ser libertado. E o desenvolvimento de uma fé, da espiritualidade, do temor a uma criatura maior, isso também funciona como freio para a sociedade. Isso é o que eu penso. Arrasou. Elisama, fala você o que você acha disso, mas eu quero falar uma coisa antes da Elisama. Eu venho de uma geração e eu ouvia isso para o meu irmão: homem não chora. Homem não chora. Engole o choro, menino. Homem não chora. Então, a minha geração ouviu isso, né? Eu acho que as gerações que sucederam a minha já não ouvem tanto. Hoje em dia, você discute um assunto, né? Antigamente, o papai passava e ele fazia assim... Pronto. Todo mundo ficava caladinho, pianinho e quietinho, porque era o papai passava. E ele era um artista também. Então, quer dizer, eram conceitos diferentes, né? Gerações diferentes. Fala, Elisama, que a Elisama é bem mais jovem. Ela deve, não sei. Tu tem irmão? Não, eu não tenho irmão, mas eu tenho sobrinhos. Então, qual é a tua experiência nessa área para responder ele? E realmente, hoje, a minha irmã, ela cria meus sobrinhos de uma forma diferente. Tanto é como a Giza falou. Ela mostra para os meus sobrinhos que eles devem respeitar as mulheres e, inclusive, cuidar. Eu tenho um sobrinho que porque como eu tenho limitações, eles respeitam quando eu não estou bem, né? Então, eles sabem. A tia Love, né? Que eles me chamam de Love. Ó, a tia Love está lá no quarto, ela não vai acordar agora, então eu não posso entrar. Eles dizem assim, será que a tia Love já pode sair? Porque eu quero brincar com ela. Aí, quando pode sair, pode sair. Tia Love, será que ajuda? Então, se eu vou levantar, porque eu não posso levantar, tem que... Eu vou conseguir levantar, tia Love, porque eu sou capaz de ajudar. Porque eu tenho que ajudar as mulheres. Eu sou um cavalheiro. Ah, legal, entendeu? Olha aí. Então, eles são criados porque eles são homens capazes de respeitar as mulheres. Mas por quê? Porque a criação deles é assim. Mas eles ajudam em casa. Mas também são homens. Porque Pergunta que ela não disse quer calar. que eles não são meninos que não vão fazer as coisas, porque são homens e não vão conseguir ajudar em casa. Né? Então, essa dualidade precisa existir. E eles têm que saber disso. Ok, vou fazer uma pergunta absurda, difícil, mas vou fazer, porque tem que fazer. Esse tipo de criação hoje, mais liberal e mais, assim, trazendo o homem com mais respeito para a mulher, pode afeminar um homem? Tchan, 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 quero saber. Sim ou não? Porque há reclamações hoje, muitas reclamações. Quero saber de vocês. Olha, eu não... Ou nada a ver? Não, eu acho que não tem muito a ver. Eu acho que, com o passar do tempo, como a Giza falou, né, as mulheres elas não são mais... não ficam só mais em casa, elas acumulam, muito pelo contrário, muitas funções. Hoje a gente vê até algumas inversões. A mulher trabalha e o marido fica em casa cuidando das crianças, fazendo supermercado. Então, assim, a modernidade, os dias atuais, a evolução do homem e as carreiras que a gente buscou, que é novo isso. Se você for prestar atenção, a mulher começou a votar. É verdade. Não tem tanto tempo. Então, assim, é uma cultura de muitos anos.
Eu coordeno uma secretaria que tem 11 mil servidores, onde 70%... Eu costumo falar para eles, 70% do público lá é mulher e o restante são todos filhos dela. Então, assim, é necessário que a gente realmente eduque os filhos assim. Eu acho que não tem esse risco de serem taxados como afeminados. É uma questão de cavalheirismo, de educação, e é essa a tendência que a gente corre atrás, né, para que tenha mais essa igualdade e as gentilezas, né? Agora sim, pelos números que eu falei no começo, que mais de 85% das violências que a gente recebe na maternidade são em crianças e adolescentes, como é que eles vão crescer? Sem traumas, como é que eles vão tratar as mulheres? Porque tem uma grande porcentagem que são de meninos, que são de adolescentes que também sofrem agressão, sofrem estupros. Então, assim, a mulher, ela vai viver retraída, né? Então, assim, é por isso que é necessário fortalecer a nossa rede de apoio psicossocial. É uma luta que tenha psicólogos e assistentes sociais em todas as delegacias. Atualmente não tem, mas tem projetos para retornar isso, que eu acho necessário, escutando seu relato, e capacitação. Capacitação, graças a Deus, amanhã nós já teremos uma. Inclusive, eu e a comandante da Ronda Maria da Penha estaremos capacitando nossos policiais daqui. Então, isso ajuda muito a ter sensibilidade. Interessante uma frase que você falou, que foi uma mulher que atendeu. E muitas vezes a mulher não tem a sensibilidade necessária para atender outra mulher. Inclusive, na delegacia da mulher, já tive delegados homens maravilhosos que vestiam a camisa e tinham sensibilidade ao tratar com uma mulher, e já tive que apresentar para a Delegacia Geral mulheres que não tinham condições de estar ali porque não se identificava com a matéria e não tinha sensibilidade. Então, isso já tem sido visto com os anos, que é necessário colocar pessoas adequadas em locais certos. Não adianta você querer estar na Delegacia da Mulher, mas não ter nenhum tipo de intimidade com a causa nem sensibilidade. E nas delegacias também. E esse relato eu até vou passar para os policiais, porque eu gostei, inclusive, na minha capacitação, para que não aconteça de novo, que não é certo. Tem que fazer o registro, tem que ser amparada essa mulher. Inclusive, pode ser feito encaminhamento para o nosso SAPEM, quando acontece vítimas de violência sexual, para que o nosso SAPEM faça os encaminhamentos para a prefeitura, que manda para os CAPCI, parece que é CAPCI, né, o nome, que mandam para tratar realmente, para que essa mulher não fique doente psicologicamente, que ela consiga retornar à vida dela, não esquecendo de vez, mas que aquele episódio não doa mais nela. Eu gostei do seu relato, não que eu gostei que aconteceu de forma alguma, mas é bom saber isso para a gente estar capacitando da melhor forma possível. Obrigada. Obrigada pelo seu relato, pela sua coragem. Salva de palmas para essa moça. Gente, olha, tá muito boa a conversa, mas vai ter que acabar, né? Tem uma hora que tem que acabar. Alguém ainda tem que perguntar alguma coisa? Tem curiosidade? Quer saber? Ou tá de bom tamanho? Tá de bom tamanho? Hoje é o nosso último dia aqui no Shopping Ponta Negra. Eu quero agradecer muito, eu adorei estar aqui, dentro da exposição Elas, do fotógrafo Wesley Andrade. Foi uma honra ele estar aqui com temas tão polêmicos e com pessoas tão capacitadas. Eu sempre digo que Manaus é uma caixinha de surpresas e que as mulheres têm que fazer uma rede grande de ação e de apoio em várias áreas, porque nós podemos ajudar muito. Os homens têm que abrir um pouco, né, a guarda e deixar a mulher entrar, inclusive na política, porque falam tanto em representatividade, né, doutora? Com certeza. Olha, tantos % de mulher, aí tu vai lá, não dão nem tchums para a mulher. Então, a gente não quer mais isso, ser apenas um número.
Então, tem pessoas capacitadas que gostariam de estar na política. Eu não, tá, gente? Eu não. Meu negócio é conversar. Mas a doutora Débora foi candidata, não foi? Fui candidata por 2 vezes. Eu também já fui candidata a vereadora 2 vezes. Sem um tostão, não ganha. Não é fácil. O povo abre assim e diz, ai, manazinha, que linda, mas não... Vota em mim. Não, aí vem um por trás e, né? E a gente sabe como é que é. Eleição é uma coisa muito complexa. Então mas as mulheres têm que estar. Elas têm que estar junto, sabe? Bom, eu quero dizer que aqui todo mundo ganha mimo. Pode, meu amor, pode falar. Eu queria só pontuar uma coisa em relação à violência. Não é uma violência física, mas seria uma violência moral em relação à deficiência aparente e não aparente. Tem muitas... Desculpa. Hoje eu não estou no meu melhor dia, né? Muitas pessoas, não diria tantos, mas que têm patologias como a minha, doenças crônicas, doenças raras, que nem sempre parecem que têm deficiência. E, às vezes, as pessoas acham que nós precisamos ter cara de doentes e que não temos direito de nos arrumar, direito de viajar, direito de ir ao shopping. E eu já passei por situações constrangedoras que eu acredito que é violência. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já fui ao cinema e vocês sabem que o deficiente físico tem direito à gratuidade de 50%, né? E eu estava, nessa época, na cadeira de rodas. Então, eu cheguei para comprar meu ingresso e aí eu disse, eu quero ingresso de 50% para deficiente. Aí ela disse, cadê seu comprovante? E eu sempre comprei sem comprovante. E aí eu disse assim, mas eu tenho direito por ser deficiente. Ela disse, mas eu preciso do comprovante, porque é só para deficiente. E daquele jeito, né? Assim, bem simpático. Aí eu, mas eu sou deficiente. E eu, olhando assim, bem de baixo para ela, né? Porque você, quando está na cadeira de roda, você olha assim, né? Aí ela, mas eu quero... Aí eu disse, tá bom. Eu expirei, né? Peguei minha carteirinha e dei para ela. Então, eu fico pensando, além da limitação, você ainda tem que encarar a sociedade com preconceito. Reflexão, gente. Povo, eu acho que o mundo está nesse momento de refletir, de pensar, de ver a dor do outro, de se sentir próximo, de tentar ajudar, de querer ajudar. A Nancy teve aqui, Segadilha, ela é tetraplégica, advogada, e ela teve um problema gravíssimo, porque ela viajou para um congresso, e ela é cadeirante e comprou a cadeira prêmio, sei lá, uma cadeira. E aí, gente, foi a maior confusão na Latam, porque ela teve que viajar numa cadeira normal, mesmo com dinheiro, mesmo querendo comprar. Eles transformaram aquela fila, que é uma fila para esse tipo de pessoas, em coisas premium. Então, nada a ver. Eu já passei por ela cada disse que foi o situação. pior voo da vida dela. Ela relatou aqui, ela esteve aqui. Eu hoje compro passagem, assento conforto. Mas ela comprou. Não, porque assim, você tem direito. Então, eu comprava assim, só do meu acompanhante e deixava a minha. Mas hoje eu já não faço mais. Eu compro a minha e do meu acompanhante, porque eu não quero mais estresse. Porque cada viagem gera um estresse. Eu sei, porque imagino. Hoje o seu direito é usurpado. Lei hoje para deficiente, às vezes não existe mais. Então, às vezes, para você não ter um estresse emocional, você esquece que você tem direito e vive sua vida.
criei uma hashtag para mim. Miastênico também pode. É. Porque eu também tenho o direito de viver. Apesar de eu ser miastênica, eu também posso. Eu também posso viajar, eu também posso fazer coisas. Eu também posso fazer parte do seu talk show. Obrigada Claro. pelo convite. Claro. Eu também posso fazer algumas coisas na empresa quando dá. Às vezes eu pego um Covid da vida, ano passado eu peguei 3, e passo 3 vezes sem aparecer lá. Mas quando dá, eu vou. Então, eu posso fazer ação social, como eu vou fazer amanhã, se Deus quiser, que eu amanheça bem. Então, eu acho que a gente tem que viver o hoje. Se hoje eu estou bem, eu vivo. Se amanhã eu não estou muito bem, eu me dou esse tempo de pausa. E eu acho que isso é para todo mundo. E tem que respeitar. O hoje é um presente. Sim. Então, eu tenho que viver como um presente. Só que também tem a deficiência não aparente, que também causa um tipo de preconceito muito grande nas pessoas. Hoje eu estou vivendo esse tipo de deficiência não aparente. Você olha para mim e não acha que eu sou deficiente. Mas eu tenho uma tetraparesia, porque tetra é 4 membros, paresia é fraqueza. Então, hoje, para eu levantar aqui do sofá, eu preciso de ajuda. Mas você olha para mim e não acha. Eu não consigo subir escadas. Então, assim, a pessoa me olha na fila prioritária e vai achar assim, ela não tem direito. Eu, para estacionar na vaga de deficiente, ele acha que eu não preciso. Só que, por que eu preciso estacionar na vaga? Eu tenho o cartão. Mas eu preciso do espaço extra que existe para abrir a porta, para o meu marido me tirar, que ele precisa me carregar para tirar do carro. Então, são coisas que a pessoa não raciocina. E aí ela diz assim, não, eu vou parar 5 minutos e esses 5 minutos não vou atrapalhar ninguém nessa vaga de deficiente. E esses 5 minutos são o tempo que eu preciso para estacionar. Isso a gente sabe muito bem. Eu acho que o Brasil está andando. Está andando. Ainda a passos pequenos, mas está andando. Eu acho que elas falaram sobre isso muito hoje aqui, né? Para quem vive isso como você percebe muito mais, mas eu acho que já tem uma atenção sobre isso. Bom, eu tenho que encerrar o talk. Manazinha, deixa eu dizer para vocês, esse é um novo projeto meu. Esse talk show vai passar no meu canal do YouTube, no meu blog, na minha fanpage, porque agora a televisão virou isso, tá, gente? Fica todo mundo pedindo para eu voltar para a televisão. Para eu voltar para a televisão, alguém tem que comprar um horário para mim e me pagar muito bem, tá? Se alguém tiver interessado, eu estou na pista. Porque é caro, sabe? E como é caro também fazer tudo isso nas redes sociais. Mas essa é a minha praia. Isso é que eu amo fazer. Para mim isso não é trabalho, isso é prazer total. Eu amo o que eu faço. Então eu estou voltando para o canal do YouTube, para todas as redes sociais. Você vai ver esse talk aqui terça-feira no meu canal do YouTube, às 20h. É só me acompanhar em todas as redes. No Instagram, que você vai ficar sabendo de tudo. O nome do meu programa se chama Gente Como Eu, porque eu me sinto uma pessoa... eu sou uma pessoa absolutamente normal, acessível, possível, que faz tudo. Tudo. As minhas amigas sabem. Né? Eu apareço assim bonitona, toda arrumada. Pois é, uma ajuda aqui. Mas eu sou aquela pessoa que faz tudo. E eu gosto de gente como eu. Assim, que é possível, né? Que é acessível. Então eu vou levar todo mundo para a cozinha. Vai ser bacana. Me aguardem. Mas essa temporada Mulheres acaba hoje aqui e começa a temporada Cozinha. Gente, eu quero agradecer a Lux, que me veste assim tão chique, né? Não tô chique? Tá linda. É a poderosa. Lux.
E também agradecer ao Wilk Cidade, que teve a coragem de cortar o meu cabelo e me deixar maravilhosa. Eu amei. E a maquiagem também deles, que é um escândalo, do Dinos, que eu amei também. Então, estou muito feliz com vocês. Muito obrigada, queridas. Obrigada. Tchau. Tchau, A todas tchau. nós, fé e coragem para seguir.